já 10 em todo, correto? E hoje nós vamos falar do pensador extremamente importante, que vai cair na prova nossa bimestral da sexta-feira que vem, que é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma contribuição teórica muito grande, uma contribuição muito grande para o pensamento sociológico brasileiro. Mas nós vamos falar de todo o pensamento Sérgio Buarque de Holanda? Não vamos falar de todo o pensamento Sérgio Buarque de Holanda, nós não vamos falar de todos os conceitos e nem do seu pensamento amplo. Nós vamos falar apenas de um conceito que o Sérgio Buarque de Holanda criou, que é o de homem cordial. Tá bom? Esse é o conceito de homem cordial, muito importante para se entender o Sérgio Buarque de Holanda, a maneira como ele entendia a sociedade brasileira, sobretudo em um livro chamado Raízes do Brasil. Tá bom? Vocês vão ver ao longo da apresentação que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu vários livros, a sua contribuição para a sociologia nacional, para o conhecimento, a discussão teórica do Brasil, sobre a história do Brasil, sobre a formação do Brasil, ela é muito ampla, do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Mas nós vamos estudar apenas uma parte pequena de seu pensamento, que é o conceito de homem cordial, tá bom? O Sérgio Buarque de Holanda, que é esse senhor aqui, que ele não está olhando no celular, nessa época não tinha o smartphone para a gente ficar olhando, fuçando, mandando WhatsApp, propagando notícias falsas, muita gente faz isso, infelizmente, na verdade. Ele estava lendo e com um cigarro aqui na mão direita, não façam isso, tá bom, gente? É esse senhor aqui, um senhor muito distinto, certo? O Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu em São Paulo em 1902 e ele morreu na mesma cidade em 1982. O Sérgio Buarque de Holanda, ele é pai do Chico Buarque, que é o cantor que muitos de vocês conhecem. Eu acredito que para a música popular brasileira, para a maioria dos brasileiros, o filho dele é mais conhecido do que ele. Mas na sociologia nós estudamos o pai, que contribuiu para a discussão sociológica do Brasil, certo? E ele viveu momentos cruciais da nossa história, ou seja, se ele nasceu em 1902 e morreu em 1982, aos 80 anos, ele viveu momentos extremamente importantes da nossa história. Por exemplo, ele nasceu num Brasil marcadamente rural e morreu num Brasil marcadamente urbano, certo? Ele nasceu num Brasil rural, em que você tinha o predomínio de uma economia agrária, e morreu num Brasil industrializado, e diria até altamente industrializado, porque é em 82, na década de 1980, que começa esse processo de desindustrialização que o Brasil vive hoje, certo? Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele viveu num Brasil que se industrializou, tá bom? E aí, além dele ter vivido momentos cruciais da história do Brasil, ele se destacou por ser um intelectual de um repertório muito variado, certo? Por quê? Por que ele tinha esse repertório variado? Porque ele, além de sociólogo, ele também era docente, certo, da USP, e ele também era jornalista, entendeu? Então, o fato do Sérgio Buarque de Holanda ser um jornalista fazia com que ele tivesse uma escrita muito fluida, uma forma de escrever muito sucinta, profunda, mais sucinta, e de uma maneira acessível até para as pessoas que não são do ramo da sociologia. E na década de 1920, quando ele era um jovem jornalista, um jovem escritor, ele morou na Alemanha. E lá na Alemanha, ele recebeu uma marcante influência das ideias do sociólogo alemão Max Weber. Se você for ver, quando você lê Weber na faculdade, é muito importante isso. Nós lemos Weber em teoria sociológica clássica, e em pensamento social brasileiro nós lemos o Sérgio Buarque de Holanda. E é possível perceber, primeiro lendo Weber e depois lendo o Sérgio Buarque de Holanda, a influência do pensamento weberiano na forma como o Sérgio Buarque de Holanda ele enxergava o Brasil. Por exemplo, o conceito de homem cordial, que nós vamos falar um pouco mais adiante, ele é considerado um tipo ideal, ou seja, um protótipo daquele brasileiro. Não é todos os brasileiros que são homens cordiais ou mulheres cordiais, mas é um conceito que explica bastante o Brasil, explica bastante o brasileiro. E isso fica muito marcante. E a contribuição do Sérgio Buarque de Holanda ao pensamento
sociológico brasileiro, ela é significativa, certo? Bastante significativa, como eu disse no começo. Ele escreveu vários livros, tá? E entre eles, um dos mais lidos, um dos mais conhecidos, mas não pode-se dizer que é o melhor, porque todos são muito bons, certo? Dentre as obras mais discutidas e analisadas está Raízes do Brasil, que ele publicou ali em 1936, quando ele retorna ao Brasil, certo? Ele retorna ao Brasil em 1936, porque a Alemanha, não vem aqui o caso eu me aprofundar sobre isso, mas em 1936 a Alemanha viveu um momento extremamente conturbado de sua história, né? Foi o período da ascensão do nazismo, da ascensão de Hitler e do Terceiro Reich, e muitos que eram estrangeiros pegaram sua mala e foram embora da Alemanha. E o Sérgio Buarque de Holanda, chegando ao Brasil, ele publica esse livro, Raízes do Brasil, fortemente influenciado pelo pensamento do Max Weber, certo? E esse livro que ele escreveu, o Raízes do Brasil, no caso, ele foi o resultado de uma pesquisa teórica muito extensa, certo? Com fontes históricas do Brasil colonial. Ele focou nesse livro o Brasil colonial. Por quê? Porque naquele momento, os pensadores brasileiros, sociólogos, aqueles que estavam escrevendo o livro sobre o Brasil, ele falava, nós temos que começar do começo, ou seja, nós temos que começar da formação do Brasil, que é o período colonial, que foi o maior período da nossa história. Nós vamos completar agora, no que vem, 200 anos de Brasil independente. Mas se você for pensar da chegada do Cabral em 1500 até a independência, nós temos 322 anos de Brasil colonial, tá bom? Então nós temos mais tempo como Brasil como colônia do que o Brasil como independente. Tempo que eu falo, tempo cronológico, não mormente tempo histórico. Então, você tem esse amplo período histórico, muito pouco estudado, mas importantíssimo para entender o Brasil, sem o qual você não consegue entender o Brasil. Razão pela qual o Sérgio Buarque de Holanda ele escreve Raízes do Brasil, não coincidentemente, raízes é aquilo que está embaixo, sustentando, como se fosse uma árvore, certo? Raízes do Brasil. As raízes do Brasil, para entender o nosso país, está no período colonial. Como eu disse, certo, as principais obras que ele escreveu, eu não coloquei todas, tá bom? Porque o Sérgio Buarque de Holanda, como eu coloquei ali, ele além de ter sido um sociólogo, um jornalista, um autor, ele organizou muitos livros também, com outros intelectuais, com outros colaboradores, dentre os quais o texto História Geral da Civilização Brasileira, em que ele organizou essa obra, que são vários volumes, e ele escreveu a parte chamada do Império à República, e ele explicou esses momentos decisivos aí da queda do Império para a proclamação da República. Mas ele também escreveu Visão do Paraíso, em 1959, Caminhos e Fronteiras, em 1957, Monções, em 1945, em que ele foca na questão dos bandeirantes, certo? Do povoamento do Brasil, da inserção colonial, que é a colonização dentro da colonização, e o Raízes do Brasil, que é a obra a mais discutida dele, que nós vamos discutir agora, e trouxemos o conceito de homem cordial, que ele publicou em 1936, que é esse livro aqui, certo? Que vem com essa imagem. Isso aqui é o Abapuru, da Tarsila do Amaral, certo? E aí vem esse livro, essa capa você vê na internet. Eu acho que esse livro não é tão caro, algumas edições ainda não estão esgotadas, ainda bem, né? Porque tem muitos livros sobre o Brasil que estão com edições esgotadas. E o que é esse homem cordial? Que é o que nos interessa, que é o que nós viemos fazer na aula de hoje. Por exemplo, o homem cordial, ele você não pode entender a cordialidade na perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda como aquela pessoa que é educada e polida. Você fala, fulano é cordial. Ou seja, fulano é educado, é polido, pede licença, não briga com as pessoas, entendeu? Só que você não pode utilizar esse significado para explicar o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Não é a mesma coisa. O cordial do Sérgio Buarque de Holanda é aquela pessoa que prefere relações pessoais e age com simpatia para tirar vantagem, ou seja, é o falso. Eu estou usando esse termo falso para que vocês entendam o que é cordial em Sérgio Buarque de Holanda.
É claro que ele não utiliza esse termo, o brasileiro é falso. Não é isso, ele não simplifica um povo tão complexo como o nosso, dizendo que esse povo é falso. Mas é aquela pessoa que ela prefere as relações pessoais e ela age com simpatia para tirar vantagem. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas que, por exemplo, vamos supor que elas conhecem o prefeito da sua cidade. Elas já se sentem donas do poder, elas se sentem próximas ao poder porque elas conhecem o prefeito. Ou seja, você sempre quando você vai buscar um atendimento, as pessoas chegam e falam, olha, você tem alguém que você conhece lá no posto que pode ou furar a fila para você ou conseguir um atendimento mais rápido? Isso é o quê? Isso é uma cordialidade. As pessoas estão sendo cordiais, ou seja, ela prefere as relações pessoais e a simpatia para tirar vantagem, ou seja, para conseguir a consulta mais rápido. E o brasileiro ele tem esse costume, e nós observamos isso no nosso cotidiano, e o Sérgio Buarque explicou isso nas raízes do Brasil, como o homem cordial, que ele criou o conceito, entendeu? E isso existe no nosso cotidiano, isso é perfeitamente observável e compreensível por todos vocês. Nas nossas relações cotidianas, a gente muitas vezes repara, já presenciou e até praticou esse tipo de situações, entendeu? Por isso que o Sérgio Buarque ele vai classificar o brasileiro como um sujeito que ele prefere relações pessoais ao invés do cumprimento de leis objetivas e imparciais. Por exemplo, nós estamos vendo agora a lei que fez o lockdown na nossa cidade, por exemplo. Tem pessoas que elas preferem o que? Elas preferem, eu converso com o guarda, eu conheço o cara da guarda, eu conheço um policial militar, então eu vou circular na cidade. Ou seja, ele prefere o quê? Ele prefere se apoiar. Muitas vezes as pessoas preferem se apoiar em relações pessoais do que ela falar, não, a lei é para todos, nós vamos cumprir com imparcialidade. E no Brasil, nós viemos, melhor dizendo, de uma tradição em que as leis elas não são imparciais, certo? Vocês observam que para o sistema de justiça, muitas vezes uma pessoa que ela tem dinheiro e tem condições de pagar um advogado, ela acaba tendo vantagem em relação àquela pessoa que não tem dinheiro, por exemplo, para pagar um advogado. Se você falar, a lei ela serve para todos. Se você pega um indivíduo que é negro e pobre, certo? Ele está traficando, ele vai para a cadeia. Mas se você pega um indivíduo que é branco, um indivíduo que é rico, ele vai para a cadeia igual o pobre que traficou, sendo que eles praticaram o mesmo crime que é o tráfico de drogas. Nós sabemos que aqui no Brasil isso não acontece, ou seja, a lei não é imparcial. Por quê? Porque as pessoas elas se utilizam de relações pessoais, muitas vezes o cara que é rico, ele conhece um juiz, ele conhece o promotor, ele contrata um advogado que tem bom trânsito na justiça e ele acaba fazendo com que a lei não seja cumprida de forma imparcial. Ou seja, o que é imparcial? É que a lei ela não tem lado, ela tem apenas o lado dela. Isso muitas vezes não acontece no Brasil. Você vê que nós nos deparamos com um sistema de justiça extremamente excludente. Isso daí é um traço da nossa característica, da nossa estrutura, como o brasileiro, como um homem cordial. Ele busca esses caminhos, ele busca esses atalhos para poder escapar da lei. E a nossa cordialidade, portanto, ela é refletida no pouco apreço que nós temos de cumprir regras, normas e obedecer ordens. E isso explica muito da nossa desorganização. Por exemplo, as pessoas decretaram o isolamento social, certo? O governo, as nossas autoridades falaram, nós temos que fazer o isolamento. Você vai sair apenas, antes do lockdown eu me refiro, você vai sair apenas para trabalhar, para fazer coisas essenciais e ir no mercado. E tinha muita gente que desobedecia isso daí, fazia aglomerações, entendeu? Ou seja, as pessoas elas têm dificuldade disso daí, e ela utiliza essa cordialidade, fala, seu guarda, é só... Quando ela se depara com a lei, ela fala, mas abre uma exceção para mim, porque eu estou indo não sei aonde, eu estou fazendo tal coisa, é um amigo que eu não via há muitos anos, e aí nós fizemos um churrasco, tem desculpa para tudo, entendeu? Por exemplo, os alunos também utilizam, às vezes você coloca o prazo, no dia tal do mês tal, do ano tal, é a última vez para você entregar um trabalho, por exemplo, aí o aluno está sempre falando para o professor, professor, abre uma exceção para mim, porque eu e tal, e eu estava com o meu cachorro doente, que eu fiquei doente, problema em casa, etc. Ou seja, isso é um traço da nossa cordialidade. Você bate um papo para o professor,
certo? E você tenta convencê-lo a não aplicar a regra para você. Um exemplo muito claro é a carteirada que nós damos no guarda para não sermos multados. Muita gente faz o quê? Ela é pego errado, às vezes está sem cinto de segurança, ou às vezes o filho está sem a carteirinha, ou não tem carteira de motorista, e fala, ó, seu guarda, eu te dou tal coisa e você passa, esquece isso daí, ou seja, esse é um traço que o Sérgio Buarque de Holanda, ele chamou da nossa cordialidade. Portanto, o que eu quero que vocês entendam, que homem cordial não é, para o Sérgio Buarque de Holanda, não é aquela pessoa educada e polida, mas é aquela pessoa que ela prefere muitas vezes as relações pessoais, ou seja, como uma forma de tirar vantagem, ou seja, ela usa da simpatia para tirar vantagem. E os estrangeiros, quando eles vêm para o Brasil e se relacionam socialmente com os brasileiros, eles percebem muito isso, que é um traço nosso. Eles falam, o brasileiro é muito simpático, é muito polido, mas lá na frente ele vai e tenta tirar vantagem dos dólares do estrangeiro. Certo, gente?